Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. A Revolução Francesa ela é considerada um dos marcos da história. Alterou profundamente a base do poder político e social da França sobre o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Não só considerada aí o marco da história francesa, mas também foi considerado o marco da história do mundo. Tanto que vai ser mudado aí, né? Vai passar a história, a linha do tempo da história vai sair aí da história moderna e ir para a história contemporânea com o marco aí da Revolução Francesa. Essas ideias irão se espalhar aí pelo mundo, por outros países da Europa, para a América Portuguesa, para a América Espanhola. Esse ideal aí de liberdade, igualdade, fraternidade, esse lema vai se espalhar pelo mundo, né? Então, a gente vai ver primeiramente como estava a França antes da Revolução, como era uma França pré-revolucionária, né? Então, enquanto na América se firmavam os novos valores de liberdade, no velho continente e particularmente na França, o antigo regime resistia aos ventos da mudança. Esse retrato aí é um retrato de Luís XVI com os trajes da coroação, né? O museu está no Palácio de Versalhes, esse quadro. Então a gente consegue ver aí a luxúria, a riqueza do quadro, né? Das roupas, do lugar, todo esse ambiente aí rico. Então, como estava essa França pré-revolucionária? Tinha uma forma de governo, que é a monarquia absolutista, com o rei Luís XVI, uma estrutura social profundamente desigual, excluindo a maioria da população, uma sociedade estamental rigidamente dividida em ordens ou classes. O que é a sociedade estamental? É uma sociedade sem mobilidade social. É uma sociedade que quem nasce naquele nível vai morrer naquele nível, né? Não tem aí uma mobilidade social. Rigidamente dividida em ordens ou classes. E aqui a sociedade francesa, né, do antigo regime, desse momento da França pré-revolucionária. É dividida em estados. E a gente tem o primeiro estado, que é o clero, com 1% da população. O segundo estado, que é a nobreza, 2% da população. E o terceiro estado, 97% da população. Quem é o terceiro estado, né? Que é a maior parte da população. É a burguesia, camponeses e sans-culottes. Já vai ver quem são os sans-culottes, é uma palavra francesa, né? Que significa aí sem culotte. A gente vai saber por quê. Então, esse terceiro estado aí representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos. Então, era o terceiro estado que pagava o imposto para o primeiro e segundo estado. Para o primeiro e segundo estado, que tem os seus privilégios por viver na corte, por viver no luxo. E o terceiro estado bancava, vamos dizer assim, essa vida de privilégios do clero e da nobreza. Então, mesmo a burguesia sendo próspera economicamente falando, ela não tem participação política, porque a política é uma política absolutista, tem um rei e os seus ministros, né? A burguesia não tem espaço para essa participação. A burguesia faz parte do terceiro estado. Esse grupo paga altos impostos para poder sustentar esse primeiro e segundo estado. E aqui tem lá os sans-culottes, né? Os sans-culottes eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebiam esse nome porque não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão grosseira, né? Se a gente for ver lá no quadro daquele rei, ele tem uma calça bem apertada assim, que é o culotte, né? Esses aqui são sans-culottes, que são o restante da população pobre. Aqui uma charge da época, né, que representa o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O terceiro estado levando nas costas o primeiro e o segundo, já que é o terceiro estado que pagam os impostos, né? Então, esse primeiro aí está representando o clero da frente, esse segundo está representando a nobreza e o velhinho aí representando todo o restante da população que leva
esses dois outros estados nas costas pagando seus impostos. Então o rei detinha o poder absoluto. A sociedade era dividida em ordens, substituindo uma desigualdade natural, subsistindo uma desigualdade natural entre os grupos privilegiados e o terceiro estado. Os camponeses viviam em condições miseráveis, submetidos ainda ao poder do senhor na França rural. Nas cidades, o desemprego e os baixos salários afetavam a maior parte da população urbana. A burguesia, embora poderosa e culta, desejava mais protagonismo político e social. Então, a burguesia, embora poderosa, com poder econômico grande, e culta, porque aí tem as ideias iluministas entrando aqui nesse momento, desejavam mais participação na política e na sociedade, né? Esse aí era o desejo da burguesia. Então, além das questões sociais acima apontadas, a França passava por uma grave crise econômica. Por quê, né? As finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV. A situação piorou com a derrota da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com as más colheitas provocadas por problemas climáticos. E além de tudo isso, que não está aqui, vamos lembrar, a França ela foi ajudar os colonos ingleses lá na América, nas 13 colônias, a ficarem independentes, né? a se libertar da dominação inglesa. Então a Inglaterra perdeu suas terras na América graças à ajuda francesa. E a França, nesse momento, vai aí entrar em outra guerra, né? Antes aí da Revolução, agravando mais ainda a sua situação econômica. Mas o primeiro e o segundo estado continuam aí com seus privilégios, seus luxos, e a população revoltada desse jeito como está na imagem, né? Então, no último quarto do século XVIII, viveram-se tempos difíceis na França. Aumentaram os preços dos gêneros alimentares, pairava a insegurança do desemprego, as manufaturas pagavam salários baixos, pois não suportavam a concorrência dos textos ingleses. Os trabalhadores revoltaram-se. Verifica-se vários tumultos populares. A violência saiu à rua. E aqui, os pesados impostos lançados para cobrir os déficits do Estado, em grande parte resultantes dos custos de várias guerras em que a França se envolveu, não eram suportados de igual modo por todos os grupos sociais. A corte vivia num ambiente de luxo e esbanjamento, completamente aliada da realidade social. Então, a corte não estava aí nem um pouco se importando com a situação da população, a situação de fome, de miséria, né? Da população em si. Então, a situação de exploração do terceiro estado. Mas a grave crise econômica que a França passava, juntou aí com as ideias iluministas, qual foi o resultado? Né? Resultado de uma revolução, de um desejo de mudança, da Revolução Francesa. Como aconteceu isso, né? Como se deu esse momento aí de chamada assim, iniciou a Revolução? Vamos tentar ver. O descontentamento popular era grande. A violência dominava as ruas, como a gente já viu, né? Luís XVI convocou os Estados Gerais, o que já não acontecia, o que já não sucedia desde 1614. Estamos aqui em 1789. Então, convocar os Estados Gerais é convocar representantes do primeiro Estado, do segundo Estado e do terceiro Estado. Né? Então, nas ruas, a gente já tem alguns representantes do terceiro Estado nessas agitações. E aí vai convocar aí outros representantes do terceiro Estado para fazer parte dessa reunião aí dos Estados Gerais. E aqui tem aí, né, os representantes, uma pintura que é a abertura da reunião dos Estados Gerais. Né? Nesse momento de tensão, né, de reunião dos Estados Gerais, o clero e a nobreza defendia o voto por ordem, por Estado, como era o sistema lá daquela reunião de 1614. O terceiro Estado, que representava aí entre 97% e 98% da população, exigia o voto por cabeça. Então, a reunião estava no impasse. Vamos pensar o seguinte, né? Se o voto continuasse sendo por Estado,
só teríamos 3 votos, porque o primeiro estado teria um voto, o segundo estado teria outro voto e o terceiro estado teria outro voto. Cada estado teria um voto. O primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado. Agora, claro que o terceiro estado sempre iria perder. Por quê? Porque para aumentar os impostos, o primeiro e o segundo estado iria votar a favor e o terceiro estado ia votar contra. Então, ele sempre iria perder. Por isso, o terceiro estado exigia o voto por cabeça. Então, a reunião ficou no impasse, né? Como será? Ficou essa agitação que está aí na imagem, né? Essa confusão aí, né? Então, o que vai acontecer após o impasse quanto à forma de votação, né? Voto por estado ou voto por cabeça. Não aceitando o voto por estado, o terceiro estado retira-se da reunião e decide se reunir separadamente. Então, o terceiro estado já não participa desses estados gerais aí, né? Então, apoiados por deputados dissidentes da nobreza e do clero, o terceiro estado declara estar reunido em Assembleia Nacional. E então a gente tem do lado de fora a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Então, dentro da Assembleia, o terceiro estado está reunido à parte, se declarando assim Assembleia Nacional, e do lado de fora a população está super agitada, né? E vão invadir a Bastilha. O que é a Bastilha, né? A Bastilha era uma prisão que simbolizava o poder do rei. Então, libertando esses prisioneiros, tem a ideia assim de acabar aí com esse poder, simbolicamente falando, né, do poder absoluto do rei Luís XVI. Então, o início da Revolução Francesa é a tomada da Bastilha, né? É o simbolismo, né? Tanto que hoje na França, o dia 14 de julho, é feriado, porque é um feriado onde se comemora aí o início da Revolução Francesa. Então, Luís XVI cede às exigências do terceiro estado depois de alguns membros do clero e nobreza terem se juntado à Assembleia. Em 9 de julho de 1789, a Assembleia Nacional declara-se constituinte, isto é, com o objetivo de redigir uma Constituição que naturalmente determinaria o fim do antigo regime e dos privilégios do clero e da nobreza. Naturalmente por quê? Porque antes era um poder absolutista e agora com uma Constituição o rei vai ter que obedecer a uma lei que não havia antes. Então é o fim do regime, do antigo regime, né? E também dos privilégios do clero e da nobreza, naturalmente. Aqui tem a imagem do sans-culotte, né? E esse gorro foi usado aí, né, por esses revoltosos. É um símbolo aí da Revolução Francesa. Então, o que vai haver aí nessa nova lei, nessa nova Constituição? A abolição dos privilégios feudais, aqueles privilégios do clero e da nobreza, aprovou uma Constituição Civil do clero, com fisco e nacionalização dos bens da Igreja Católica, a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e aprovou uma Constituição para a França em 1791. Essa é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão defende o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Essa declaração é base da Declaração de Direitos de hoje, né? Da nossa sociedade moderna. Tem aí como base essa declaração da Revolução Francesa. E a Constituição, a forma de governo passou a ser uma monarquia constitucional, estabeleceu o voto censitário. O voto censitário é o voto por renda, não é um voto universal, e manteve a escravidão nas colônias. Essa uma nova fase essa é, vamos dizer assim, a primeira fase da Revolução, né? Até agora a gente viu aí seus antecedentes e o dia da Revolução em si, né? Então, a partir de 1791, a partir da declaração aí, da promulgação da Constituição, a gente tem uma fase da monarquia
que é uma monarquia constitucional, né? Há um rei, há uma família real e há uma constituição. Eles seguem a uma lei. E o que é isso, né? A manutenção da monarquia como forma de governo e dava ao movimento um ar de continuidade, né? Lideranças populares aumentam seu prestígio junto às massas. Entre eles destacam-se Danton, Marat e Robespierre. Os partidos políticos começavam a se delinear. E o que é isso? Aquela burguesia, aquele terceiro estado que estavam lá no início da Revolução unidos para poder tirar o rei, agora eles começam a se dividir. Como é essa divisão aí, né? Essas forças políticas. Tudo era terceiro estado. Tudo fazia parte daquela burguesia única, agora tão dividido. Os girondinos representavam a alta burguesia, defendiam posições moderadas para garantir as suas riquezas econômicas, evidente. Os jacobinos representavam a pequena e média burguesia e o proletariado, defendiam posições radicais em benefício dos oprimidos. E a planície, o pântano, representava a burguesia financeira. Não tinha posição política definida. Acompanhava os vencedores. União entre girondinos e o grupo da planície. Então, depois da conquista do poder, os burgueses se dividem, né? A alta burguesia, que tem o nome de girondinos, e a baixa burguesia, que tem o nome de jacobinos. Isso acontece nessa primeira fase da Revolução, dessa monarquia constitucional aí, né? Então, Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria e preso no Palácio de Tulheiras. Ele foi considerado aí traidor da Constituição ou da Revolução, né? Então, as monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França e, diante das invasões prussianas, a Assembleia convocou todos os cidadãos para a guerra. Então, a gente tem um rei agora preso, uma família real presa, e tem aí a ameaça de invasão à França, né? Então, a gente vai começar aí a convenção, né? Com o fim da monarquia, porque o rei não aceita essa revolução, e estabelece aí uma república. Dominação dos girondinos, aí já se dividiram, né, dos girondinos, que procuravam conter o avanço das massas populares. E o rei é julgado e condenado aí à guilhotina, condenado por traição, né, por trair a Constituição, por trair o país querendo fugir. A ameaça de invasão estrangeira e agravamento da crise econômica faz com que os jacobinos obtivessem o apoio dos sans-culottes e chegassem ao poder em 1793. E aí a gente tem uma nova fase da Constituição. E aí a gente tem Robespierre no cargo, numa nova fase da Revolução, né? Chamada aí a fase do terror. Mas a gente tem um quadro aqui da execução de Luís XVI. Nessa etapa revolucionária, conhecida como período do terror, caiu-se numa violência extrema. O rei Luís XVI é condenado à morte na guilhotina na praça pública, logo no início de 1793. Então, por hoje, a gente vai parar por aqui, no início do período do terror, né? Por quê? Porque depois que os burgueses conseguem tomar o poder, eles se dividem e começa essa disputa interna pelo poder, né? Essa disputa interna pelo poder político. Uma hora temos os jacobinos, outra hora temos os girondinos. Então, nessa fase revolucionária inicial, estão todos juntos. Aí vem uma monarquia constitucional com o rei, fazendo um resumo rapidinho. E, logo em seguida, o rei tenta fugir, é considerado traidor e aí é formado aí uma república. Na república, a gente tem os girondinos no poder. No final dessa república, o rei é condenado à morte porque é considerado traidor. Nesse momento, as agitações populares ainda estão acontecendo na França e os jacobinos tomam o poder, né, com o líder Robespierre. Então a gente para por aqui para não ter aí tanta informação e não confundir vocês. Na próxima aula a gente continua a partir da fase do terror, da fase dos jacobinos no poder, ok? Até a próxima!